Olá, boa noite para todos vocês que estão acompanhando aqui o vídeo aqui no canal do YouTube, Kleber SFC ou Kleber Estevam, aqui no canal do YouTube. Você, claro, você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para você receber a notificação do meu vídeo gravado e, é claro, você assiste e fica atualizado com as informações atualizadas do Santos Futebol Clube. Bem, o Santos hoje encerrou sua preparação para o jogo de amanhã à noite, às 20h30 contra o Ceará. O Santos Futebol Clube, que agora neste momento está concentrado lá no hotel em Fortaleza. O Santos a delegação do Santos Futebol Clube acabou chegando já no finzinho da tarde lá na capital cearense, e onde que aí os jogadores agora estão concentrados para o jogo de amanhã à noite. Então o técnico Juan Pablo Vojvoda hoje ele treinou o provável time do Santos que vai enfrentar a equipe do Ceará. Vamos trazer para você o provável Santos de amanhã contra a equipe do Vozão, né, como é conhecido, o Ceará. O provável Santos amanhã: Gabriel Brazão, Mike, Alexis Duarte, Luan Pérez e Escobar. Meio campo com Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser. E o ataque com Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o provável Santos que enfrenta amanhã a equipe do Ceará amanhã à noite. O jogo vai ser transmitido no streaming, tá bom, gente? No Prime Video, quem tem assinatura do Prime Video, então vai assistir a partida ao vivo, a transmissão do jogo exclusivo do Prime Video, do Amazon Prime, que é o streaming que tem filmes e séries e também tem futebol e esportes. Então você vai acompanhar, para quem tem a assinatura do streaming Amazon Prime. Então esse jogo será transmitido no streaming, tá bom? Então fiquem ligados, você que é torcedor santista, fiquem já atualizados, sabendo já onde será transmitida a partida do Ceará, o jogo entre Ceará e Santos. Bom, o Santos Futebol Clube, que realizou o último treino de hoje, então esse time que eu acabei de trazer para você aí, né, provável Santos que enfrenta o Ceará. Então amanhã o Santos tem um jogo muito importante, decisivo, tem que vencer, porque o Santos até o momento é o 16º colocado com 28 pontos ganhos. É o Santos que está a 3 pontos da zona do rebaixamento. O Vitória venceu o Ceará por 2-0, e onde que diminuiu de 6 para 3 pontos ganhos. Então é preocupante. O Santos não pode vacilar, o Santos não pode dar margens para o Z4, para que se o Santos começar a perder os jogos e o time não conseguir os resultados importantes que precisa já dentro das 4 linhas, o time corre um sério risco de ficar no Z4. Nessa rodada não há esse risco, mas na outra rodada seguinte, se o Santos não ganha do Ceará e não ganha do Corinthians, o risco pode ser muito grande e será iminente, e caso o Santos não vença o Ceará e também não derrote o Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. Então, o Santos precisa vencer o Ceará, depois o Santos vai ter 10 dias, já quase 10 dias de preparação para o jogo contra o Corinthians. Então aí o Santos vai ter um tempo necessário para que o time o Vojvoda ajuste a equipe. A única coisa que o Santos tem que acertar, na verdade, são as pontarias, caprichar mais nas finalizações. O Santos ultimamente peca demais nas finalizações. Isso não pode acontecer. Eu acho que o Vojvoda ele já sabe que o time peca nesse aspecto, né? Principalmente quando o time vai tentar finalizar para o gol. Então acho que o Santos o time precisa se ajustar só na parte das finalizações. Agora, em questão do posicionamento, da defesa, meio campo e ataque, o time está muito bem. O Santos, você percebe que o time não leva sufoco como levava antes, quando era com os outros técnicos, que era com o Kleber Xavier, que para mim fraco, inexperiente por ser um estagiário, muito fraco, e também o Pedro Caixinha, também a mesma coisa. O Santos tomava sufoco dos adversários, e agora com o Vojvoda o Santos é um outro time com uma outra postura tática totalmente diferente. Então dá para ver que o Santos não sofre tanto sufoco dos adversários. O Santos é o time que mais tem posse de bola, mais ataca,
e o time começa a agredir mais o adversário e consegue, claro, o time consegue sair para o jogo toda hora, ataca o adversário, só que a questão é a finalização. O Santos tem que melhorar nessa parte. Se o Santos melhorar, com certeza, pode ter certeza que as vitórias virão a partir do momento quando o time não só tem um bom desempenho, tem uma boa performance, e o time, claro, dentro de campo conseguir um grande resultado, isso é tudo, é fundamental. Então amanhã o Santos não pode desperdiçar contra o Ceará, tem que vencer, porque o Ceará é um time de uma das melhores defesas do campeonato, mas só que o ataque não é muito bom não. O ataque do Ceará não é muito fraco, mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado, porque é um adversário perigoso. Então o Santos não pode amanhã dar margens contra a equipe cearense. O time já tem que atacar e tentar já fazer um gol logo, para que o adversário não tenha chances de conseguir reagir. Então amanhã o Santos vai ter que bolar essa estratégia praticamente, porque você pode ver que o Vojvoda coloca o esquema 4-4-2. Ele ontem parece que ontem ele treinou o time no 4-3-3, mas depois ele voltou para o 4-4-2. Parece que não gostou muito, porque às vezes quando o técnico usa outra avaliação tática, se der certo, ele vai tentar naquele esquema tático. Se não for o que ele gostou, aí ele volta ao mesmo esquema que está utilizando. Então, o Vojvoda ele vai testando inúmeras variações táticas. Então isso aí, ainda por enquanto, não sabemos se há a possibilidade dele, talvez em algumas rodadas, colocar o time com 3 zagueiros, né? Porque o Santos até agora não jogou no 3-5-2 com 3 zagueiros. Seria interessante, porque veja bem, você coloca 3 zagueiros, vamos lá, você coloca o Adonis Frias, Alex Duarte e o Luan Pérez. Nas laterais você coloca que avançam mais, né, que atacam mais, que no dia de laterais viram alas, que eu falo Souza, daria certo nesse esquema tático, e também nesse esquema tático também daria certo por Igor Vinícius, porque são jogadores rápidos as laterais, tem uma transição e uma saída de bola mais rápida, mas assim, já são jogadores que têm mais técnicos, na verdade, então, e principalmente o Souza. Então seria esse esquema 3-5-2 daria certo. Então mas agora vamos ver, pelo que eu estou vendo do Vojvoda, o time tem que ser o lateral esquerdo o Escobar, e o Mike, mesmo não estando jogando bem, parece que ele ainda vai continuar dando as chances ao Mike, o lateral direito, que na minha opinião não jogou bem contra o Grêmio. Eu acho que se eu fosse o Vojvoda, eu daria chance para o Igor Vinícius, que eu acho que ele entrou bem e está até um pouco melhor do que o Mike. Só que também outra injustiça é que o técnico ele não dá a oportunidade para o JP Sherman. Isso aí é o que me preocupa, porque o que acontece? O JP Sherman é ativo do clube, é um jogador talentoso, já jogou na seleção de base, na seleção sub-20, e parece que ele foi convocado agora, né, na seleção sub-20. Então, eu acho que o técnico precisa dar mais chances ao JP Sherman, porque infelizmente os técnicos entra técnico, sai técnico, entra outro técnico, não dá nenhuma oportunidade para os jogadores que são ativos do clube, jogadores que são pratas da casa. Claro que agora vamos torcer para que ele dê mais chances para o Gabriel Bom Tempo e o Vitor Hugo, que se recupera de lesão também. Então eu acho que o Santos tende a melhorar cada vez mais, tendo esses jogadores que são peças importantes no meio campo e que vai dar mais criatividade no meio campo do Santos Futebol Clube. Então acredito que o Santos precisa agora, de fato, agora com o Vojvoda, precisa aos poucos dar chances para esses jogadores. O Ian poderia ter chances, ele agora não deu chances ao volante Ian, que é um garoto que é o ativo do clube, é um bom jogador que marca, destrói, ataca, pisa dentro da área, é um jogador que finaliza bem. Então eu acho que o Vojvoda deveria dar chances ao Ian, que eu acho que para mim é um desperdício deixar um garoto, um ativo do clube, de fora de jogo, não só deixar fora de vários jogos, mas pelo menos dar algumas minutagens, né? Pelo menos coloca uns 15, 20 minutos finais
para ver como vai ser o desempenho, o comportamento do atleta. Então acho que o Vojvoda precisa começar a dar umas minutagens pro Ian, que eu acho que seria legal, na minha opinião, dar chance pro garoto. Só que o Vojvoda tem medo talvez colocar o jogador agora e talvez queimar o atleta, então pode ser que talvez ele não coloque, mas mesmo assim eu acho que não tem problema você dar chance pro atleta. Agora, quando o técnico tem medo, aí fica difícil, né? Então o jogador nunca tem chances, fala que vai dar oportunidades, depois por fim, cadê o jogador? Não teve uma chance, uma oportunidade, não teve pelo menos 15, 20 minutos, não teve pelo menos umas pequenas minutagens só para ver se o atleta consegue desempenhar um bom futebol ou não, se merece ter mais oportunidades nos próximos jogos, uma boa sequência de jogos para que, quem sabe, o jogador possa ser uma das peças importantes do time santista. Então, vamos ver o que o Vojvoda vai talvez fazer, que o próprio Vojvoda falou, eu fiquei sabendo nos bastidores que o Vojvoda pretende dar chances para um dos jogadores da base da equipe do Santos. Vamos aguardar com o passar do tempo, mas por enquanto agora, enquanto o time não estiver ganhando, então quando o time estiver numa situação um pouco melhor, aí ele vai começar a dar rodagens aos jovens, aos pratas da casa, aos jovens jogadores do Santos Futebol Clube. Bom, agora vamos trazer para você aqui, vamos só trazer mais agora informações. O Santos hoje, que claro, teve o último treino, comandou hoje o Vojvoda, né? Encerrou a preparação do Santos hoje de manhã no CT Rei Pelé, e ontem, que depois, logo mais à tarde, o time viajou para Fortaleza, chegou no finzinho de tarde, lá na capital cearense. Nesse momento agora os jogadores estão no hotel, já concentrados para o jogo de amanhã à noite, 20 horas e 30 minutos, Ceará e Santos. Bom, Vojvoda comandou o treino tático no Santos e trabalha bolas paradas antes de jogo contra o Ceará. Isso mesmo. Hoje de manhã no treino no CT Rei Pelé, ele trabalhou bolas paradas antes de jogo contra o Ceará. Talvez porque o Santos, ultimamente, o sistema defensivo vem tomando muitos gols, então ele está talvez corrigindo o sistema defensivo, talvez para que o time não cometa erros amanhã contra o Ceará. E o time que encerrou a preparação hoje para o confronto contra o Vozão, contra o Ceará, neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, né, no treino de hoje cedo, de hoje de manhã, no CT Rei Pelé. E o Santos que já encerrou a preparação para o jogo contra o Ceará pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os times que se enfrentam neste domingo às 20h30 no horário de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza. O elenco do Peixe trabalhou na manhã deste sábado no CT Rei Pelé. Os jogadores que iniciaram uma atividade física, na sequência o técnico, que é o Juan Pablo Vojvoda, comandou um treino tático, né? Que, claro, que começou com a atividade física, depois, na sequência, o técnico Juan Pablo Vojvoda comandou o treino tático hoje, já que encerrava, que era o último treino de preparação para o jogo de amanhã. O comandante santista também deu ênfase a lances de bola parada. O meio-atacante Neymar segue como ausência, porque ainda segue se tratando da lesão muscular, então ele esteve hoje no CT Rei Pelé, na fisioterapia, se tratando, né, que ele está se recuperando de uma lesão grau 2 no músculo do reto femoral da coxa direita, que é na região do quadríceps, que é o principal motor do músculo, né, da parte onde que o jogador movimenta bastante. E ele deve retornar aos gramados somente em novembro. Há uma grande possibilidade dele retornar na partida contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, tá bom? O jogo vai, acho que é dia 3 de novembro, se eu não estiver enganado. Parece que há a grande possibilidade do Neymar retornar dia 3 de novembro. Vamos aguardar essa expectativa, talvez, do Neymar já praticamente, logo já está totalmente recuperado da lesão muscular. A boa notícia foi o retorno do meia Gabriel Bontempo, que viajou com o elenco, viu? Treinou novamente com o restante do grupo e viajou, está com o grupo, e amanhã será a opção do banco de reservas, né? O Gabriel Bontempo, que está recuperado da lesão muscular. Hoje ele fez mais uma avaliação física e está tudo bem com ele, e hoje foi confirmado, saiu informação hoje, dando os créditos ao Felipe Camargo,
que deu informação hoje no De Olho no Peixe, que o Gabriel Montempo viajaria com o restante da delegação santista para Fortaleza. Então o jogador está lá, né? Está lá com o restante do grupo e amanhã será com opção no banco de reservas. E o jogador que desfalcou a equipe nos últimos 4 jogos por conta de uma lesão na coxa direita. Também teve lesão grau 2, viu? O Gabriel Montempo teve a lesão muscular, lesão grau 2 na coxa direita também. Então, mas ele já está tudo bem com ele. Ele já está confirmado. Ele viajou com o restante do elenco. Bom, pela escalação que eu acompanhei do Santos, parece que ontem ele treinou com o Mike, o próprio Vojvoda. Agora parece que o Igor Vinícius, ele treinou o Igor Vinícius no lugar. Pelo que dá a entender, dá indícios que o Igor Vinícius possa ser o substituto de Mike, que não está no momento bom, né? Então eu falei a provável escalação do Santos com o Mike, mas pelo que eu vi aqui está o Igor Vinícius, que pode ganhar a vaga de Mike amanhã na lateral direita. Então vamos aguardar. Então o provável Santos amanhã, falei no Mike, mas é Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Pérez Escobar, né? Luan Pérez e Escobar que formando a defesa, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Então esse é o provável Santos. Claro, uma modificação na lateral direita que eu acabei de falar, que era o Mike jogaria, só que aí depois que eu vi a informação aqui, parece que o Juan Pablo Vojvoda treinou com o Igor Vinícius, dá indício, para mim dá indícios que o Igor Vinícius vai começar jogando e o Mike estará no banco de reservas. Já o meia Vitor Hugo segue em trabalho de transição para o gramado, após se recuperar de uma lesão na coxa direita. O jogador deve estar à disposição contra o Corinthians no dia 15 de outubro, viu? No próximo dia 15. E o outro desfalque será o lateral direito Mike, que será poupado. Lateral direito Mike, que será poupado. Então, ele será poupado porque não vive um bom momento o Mike, ele não jogou bem contra o Grêmio, então o Vojvoda parece que vai preservar o atleta. Então parece que o Igor Vinícius será o titular amanhã na lateral direita do Santos, tá bom? Vamos trazer para você aqui uma outra notícia do Santos, rapidinho aqui, do Santos Futebol Clube, que já está confirmado, o time já está lá concentrado na capital cearense e para o jogo de amanhã à noite contra o Ceará. E Tiquinho Soares ganha moral com o Vojvoda e vira o 12º jogador. Ele foi o reserva mais utilizado pelo treinador, porque vale lembrar que o titular é o Lautaro Dias, que ao meu ver está entregando muito mais do que o próprio Tiquinho Soares, que é um centroavante, jogador que faz a parede. Então dá para perceber então que o Vojvoda, ele viu que o Lautaro Dias entrega mais do que o Tiquinho Soares. Mas como o Tiquinho Soares entra no segundo tempo, ele entra mais inteiro e consegue talvez entregar melhor para a equipe do Santos. Então o Lautaro Dias é um atacante que já é mais rápido, é um jogador que consegue abafar os zagueiros, marca a saída de bola do adversário. Então é um Santos que morde, né, o adversário, que consegue marcar a saída de bola. Então dá para perceber que o Santos com o Vojvoda é assim, o Santos é esse time aí com esse estilo aí de marcar a saída de bola do adversário, e o time também quando tá com a bola ataca com muita intensidade e claro, com transição mais rápida de jogo quando se trata de saída de bola. Então o Santos ganha muito, não só com um técnico que sabe montar bons times e que também tem um padrão tático totalmente organizado, totalmente diferente do que os outros técnicos que passaram pelo Santos Futebol Clube. Então o Santos Futebol Clube, na minha opinião, fez a melhor opção que o Santos fez foi ter contratado o Vojvoda. Embora o time até agora não venceu, assim, venceu um jogo só, em 5 jogos continua invicto, né, o Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do Santos, mas só que o time tem 1 vitória e 4 empates, e são empates que vão custar caro lá na frente, porque o Santos já poderia ter vencido seus jogos e poderia estar distante do Z4. Agora amanhã obriga o Santos a vencer o Ceará, tem que vencer amanhã.
Ah, Kleber, mas o Santos tem que... Se o Santos empatar, tá bom. Não tá bom, não. O Santos não pode empatar. Olha, torcedor, não pode... Ó, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Se você que estiver pensando que empatar tá bom, e perder é normal, não dá, chega. O Santos não pode cair de novo, não. O Santos tem que voltar, o Santos tem que voltar a vencer. O maior título dessa temporada de 2025 é a permanência do Santos na Série A. Agora tem uns torcedores aí, desculpa, não sei se é torcedor ou não, falam que pro Santos vai ser bom cair de novo. Para, gente, para. Não dá. O Santos não pode cair de novo, não. Vocês viram o sufoco que o Santos passou na Série B? O time que cai para a Série B cai a cota, o time perde receita, perde tudo. Não pode. Desculpa, não dá. O torcedor tem que parar com isso. Vamos torcer, vamos apoiar o time do Santos. E outra, falar que cair para a Série B vai ser bom. Desculpa, não vou falar um palavrão que é uma falta de respeito, porque senão aqui o YouTube pode me bloquear, então não posso falar palavrão aqui. Mas não pode, não dá para pensar, gente, para com isso. O Santos tem que voltar, o Santos tem que vencer, tem que se manter na Série A. A verdade é essa, o Santos não pode sair na Série A. Série A é o campeonato do Santos. Série B nunca será do Santos Futebol Clube. Para mim, desculpa, torcedor já está se entregando à mediocridade e também está pequenando o seu próprio time. Desculpa, o Santos não merece estar na Série A, mas agora cair de novo, fala que vai ser bom cair de novo. Pelo amor de Deus, vamos parar, né? Vamos parar, vamos continuar torcendo, vamos acreditar até o fim que o Santos vai sair dessa, que a fase não é lá aquelas coisas, mas eu sei que o Santos logo, quando puder ainda, quem sabe, se Deus quiser ainda, o Santos voltará a seus dias melhores, voltará a ser protagonista dos campeonatos que disputam. Então, torcedor, pense bem, tá? Vamos torcer pro Santos e nada de ficar achando, cair pra Série B tá bom, pro Santos vai ser melhor cair de novo. Bom nada. Discordo totalmente, não vai ser bom coisa nenhuma. Vai ser a pior coisa do clube, porque o clube já está quebrado. Vai quebrar mais ainda mais se cair para a Série B. Pense bem, tá bom? Atacante perdeu a vaga entre os titulares, né? O próprio Tiquinho Soares, né? Para o Lautaro Dias, mas foi reserva mais utilizado pelo treinador nos últimos jogos. O atacante Tiquinho Soares se tornou uma espécie de 12º jogador do Santos, após a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda. Apesar de ter perdido a condição de titular para Lautaro Dias, o camisa 9 tem sido reserva mais utilizado pelo treinador argentino. Foram 155 minutos em campo nos 5 primeiros jogos do novo comandante. Tiquinho vivia um mau momento quando Vojvoda foi contratado para substituir Kleber Xavier. O jogador emendou uma longa sequência, sem gols, e chegou a perder espaço na equipe por causa da má fase. Com o Kleber Xavier é de se esperar que o futebol do Tiquinho caísse mesmo, normal. Então, faz parte. E na estreia do técnico do Peixe contra o Fluminense, o atacante iniciou no banco de reservas. Vojvoda optou por um esquema com Neymar de falso 9 e um ataque que contou ainda com Guilherme e Cavadeiro. Tiquinho Soares entrou durante o segundo tempo da partida no lugar de Guilherme e foram cerca de 20 minutos em campo. Olha só, 20 minutos em campo, hein? Com direito a um gol que acabou sendo anulado por impedimento já nos acréscimos do jogo. Para mim, mal anulado. Para mim, o gol do Tiquinho Soares não foi, para mim, foi mal anulado e não estava impedido, na minha opinião. Embora muitos falam que estava, por causa de um bracinho, um pouquinho estava à frente. Eu não vi isso não. Para mim, eu vi numa imagem lá, numa outra posição da câmera, pela foto assim, que o pessoal tirou no print, o pessoal colocou no grupo. Para mim, o gol foi legal, o gol do Tiquinho Soares. O Santos prejudicado. E também um pênalti em cima do Neymar que não deram, viu? O lateral direito, o Guga, fez um pênalti escandaloso em cima do Neymar, que o árbitro nem deu. O Santos, como sempre prejudicado pela arbitragem. Então, a verdade é essa. Então, o Santos, né, eu falei ontem, né, eu falei para você que sobre o zagueiro Alexis Duarte, amanhã ele joga, né, será o titular contra o Ceará, mas na partida contra o Corinthians, na sequência, 10 dias depois, no dia 15 de outubro, o Alexis Duarte não joga, porque
Até lá, ele vai estar com a seleção do Paraguai, então ele é um jogador que vai praticamente já vai desfalcar o Santos na partida do Clássico contra o Corinthians, às 21h30, no horário de Brasília, no jogo no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro. Então, o Alexis Duarte é desfalque certo para a partida do Clássico contra o Corinthians, porque o Paraguai, ele foi convocado agora pela seleção do Paraguai, ele se apresenta com a seleção, acho que segunda ou terça-feira. Então, o zagueiro Alexis Duarte então vai desfalcar o Santos na partida do Clássico contra o Corinthians. Então, veja bem, o Santos agora, se até lá ele não for jogar, acredito que talvez o Adonis Frias volte na partida no Clássico contra o Corinthians. Não sabemos agora a informação sobre o Adonis Frias, porque ele foi poupado nos últimos jogos por causa que ele tinha um desconforto na panturrilha direita. E quando há desconforto, então às vezes é bom poupar o atleta para que não se agrave mais a lesão na panturrilha. Então o Adonis Frias ele foi poupado, então para que talvez não agravasse a lesão muscular, talvez houvesse uma consequência maior, né, de uma lesão piorar e ser mais grave ainda. Então o Santos agora que tem agora com os reforços que tem, eu acho que agora o Santos, na minha opinião, se perder o Alex Duarte, pelo menos vai ganhar tendo o Adonis Frias, porque o Adonis Frias, na minha opinião, é um zagueiro que tem cara feia, né? Aquele jogador assim que ele é um jogador que consegue, ele e o Luan Pérez deu certo, o entrosamento entre eles foram bons, e também na bola aérea ele é ótimo no sistema defensivo, nas bolas aéreas. Então o Adonis Frias fez muita falta também nos últimos jogos aí também, que eu acho que talvez se tivesse ele talvez no campo, talvez o Santos não tomaria gol com ele. Então o Adonis Frias, eu acho que, na minha opinião, é um zagueiro que consegue pelo menos marcar bem, desarma todas as bolas, não deixa o adversário atacar, antecipa também todos os atacantes adversários que tentam cabecear, ou um volante talvez do outro time, um adversário que ataca e tenta fazer o gol no Santos e não consegue. Então ele é esse jogador muito importante. Para mim, o sistema defensivo ganha muito com o Adonis Frias, na minha humilde opinião. Então eu acho que possivelmente o Adonis Frias jogue contra a equipe do Corinthians no lugar do Alexis Duarte. Então vamos aguardar. Claro, primeiro vamos agora focar nesse jogo contra o Ceará, depois, claro, vamos acompanhar dos próximos jogos, ainda mais já ligado no Clássico contra o Corinthians, já na sequência do Campeonato Brasileiro. O jogo será no dia 15 de outubro, e então, devido à data FIFA, o Santos terá quase 10 dias de descanso só treinando e se preparando, visando o jogo contra o rival de Itaquera, o Sport Clube Corinthians Paulista. Tá bom? Bom, gente, então, eu vou encerrar aqui para vocês aqui mais um vídeo. Então, é isso aí. Então, Santos amanhã, Ceará e Santos a partir das 8h30 da noite. Isso mesmo, Ceará e Santos, 18h30. Provável Santos amanhã, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, e o ataque com Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o time, provável time de Juan Pablo Vojvoda, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que faz um excelente trabalho até agora, mas o time precisa caprichar mais nas pontarias. Agora, em relação aos ajustes, na defesa, meio campo e ataque, o time melhorou muito. Só falta agora, pelo menos, caprichar nas finalizações e o time ter os resultados que precisam dentro das 4 linhas, que é o resultado positivo. E o Santos amanhã tem que vencer ou vencer. Não pode pensar em mais um empate de novo. Não pode, chega. Perder, pior ainda. Então amanhã o Santos tem que vencer a equipe do Ceará. Não há outro pensamento se quiser se safar de vez do Z4, ou seja, da zona do rebaixamento.
tá bom? E o jogo terá transmissão do streaming Amazon Prime, tá bom? Prime Video ou Amazon Prime, que é o mesmo streaming, tá bom? Então amanhã, transmissão exclusiva Ceará e Santos, amanhã nem plataforma digital YouTube, Casa TV, GETV, também TVs abertas como Globo e Record, TVs fechadas como Sport TV e Premier, não transmitirão o jogo entre Ceará e Santos, tá bom? Então amanhã, quem não tem assinatura do streaming, então amanhã você já garante, já consegue assistir a partida amanhã ao vivo entre Ceará e Santos, amanhã a partir das 20h30, o Santos que atualmente é o 16º colocado com 28 pontos ganhos. Que venha a vitória amanhã e que o Santos conquiste o resultado positivo. E se Deus quiser, na segunda-feira eu volto, claro, falando da vitória do Santos contra o Ceará. É o que eu espero, é claro. Vai ser um jogo muito difícil, mas eu acredito que o Santos amanhã saia de lá com um resultado positivo. Eu acredito até o fim. E o Santos, claro, não vou deixar de acreditar. E eu acreditarei sempre. Um forte abraço. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Até o próximo vídeo, até segunda-feira, claro, falando da vitória do Santos. E até o próximo vídeo na segunda-feira, se Deus quiser, com a vitória do Alvinegro Praiano. Um forte abraço, um ótimo final de semana para todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau.